São 7 da manhã de uma terça-feira comum em São Paulo, Nova York ou Londres. O alarme toca para milhões de pessoas. Mas antes do café, antes do banho, antes de dar bom dia para a família, um ritual silencioso acontece. Uma mão trêmula abre um frasco de plástico laranja ou branco. Uma cápsula, geralmente azul e branca, ou talvez laranja e azul dependendo da dosagem, é engolida. Em 2023, dados globais indicaram uma escassez catastrófica dessa substância. No Brasil, pacientes desesperados peregrinavam por 10, 15 farmácias em busca de uma caixa. Nos Estados Unidos, o FDA declarou estado oficial de escassez em outubro de 2022. Mas aqui está o dado que ninguém te conta, e que eu encontrei cruzando relatórios fiscais da Takeda Pharmaceutical. Enquanto pacientes choravam pela falta do medicamento, o lucro operacional da divisão de neurociência da empresa bateu recordes históricos, ultrapassando 30% de margem em mercados emergentes. Imagine, por um momento, a história de Lucas. Lucas tem 32 anos. É programador sênior em uma fintech na Faria Lima. Lucas não tem TDAH diagnosticado na infância. Mas Lucas precisa entregar código. Lucas descobriu o Venvance em 2019. No começo, era mágico. Ele trabalhava 14 horas seguidas. Ele se sentia, nas palavras dele, como se tivesse feito um upgrade no cérebro. 3 anos depois, em 2022, Lucas foi encontrado desmaiado no banheiro do escritório. Diagnóstico? Exaustão adrenal combinada com arritmia cardíaca induzida por estimulantes e privação de sono. Ele não é um caso isolado. Ele é uma estatística em um gráfico que sobe verticalmente. Zoom out para o início dos anos 2000. O mundo do tratamento de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, era dominado por duas entidades: o metilfenidato, conhecido como Ritalina, e os sais mistos de anfetamina, conhecido como Adderall. Mas havia um problema gigantesco, um elefante na sala de reuniões das farmacêuticas: o abuso. O Adderall, especificamente, era fácil demais de abusar. Estudantes universitários e festeiros descobriam rapidamente que se você triturasse o comprimido e inalasse o pó, o efeito era instantâneo. Eufórico, perigosamente similar ao da cocaína. A agência reguladora americana, o DEA, estava pressionando. A sociedade médica estava preocupada. Era necessário criar algo novo, algo à prova de festas. Corta para Blacksburg, Virgínia. Estamos nos laboratórios da New River Pharmaceuticals. Uma empresa pequena, praticamente desconhecida, liderada por um visionário controverso chamado Randall J. Kirk. A equipe científica da New River tinha uma missão que parecia impossível: criar uma anfetamina que, mesmo que você triturasse, dissolvesse, cheirasse ou injetasse, não funcionasse. Em meados de 2005, o químico-chefe teve seu momento eureka. A ideia não era mudar a droga, mas sim colocar uma algema nela. Eles pegaram uma dextroanfetamina, a parte potente, e a fundiram quimicamente com um aminoácido essencial, a L-lisina. Imagine que a anfetamina é um cachorro feroz, e a lisina é uma coleira de aço titânico. Enquanto a coleira estiver lá, o cachorro não morde. E a única coisa capaz de tirar essa coleira é uma enzima específica que só existe dentro das hemácias, os glóbulos vermelhos do sangue humano no trato gastrointestinal. Eles chamaram essa nova molécula de lixdexanfetamina. Mas levar isso ao mercado custaria bilhões. Entra em cena a gigante britânica Shire Pharmaceuticals. Em 2007, a Shire, vendo o potencial dessa anfetamina segura, comprou a New River Pharmaceuticals. O valor do cheque? 2,6 bilhões de dólares. Uma aposta altíssima para um remédio que ainda não tinha dominado o mundo. Em 23 de fevereiro de 2007, o FDA bateu o martelo. A aprovação foi concedida. O nome comercial escolhido foi Vyvanse nos Estados Unidos, que chegaria como Venvance no Brasil anos depois. O marketing inicial foi agressivo, focado não em adultos produtivos, mas sim em pais preocupados. O argumento de venda para os médicos era perfeito. Doutor, receite isso. Seu paciente adolescente não vai conseguir vender isso na escola para alguém cheirar, porque não dá barato se cheirar. Ao engolir o Venvance,
Diferentemente da Ritalina, que já é a droga ativa, você está engolindo um profármaco. Usando nossa analogia número 1, imagine que o medicamento é um envelope lacrado. O princípio ativo está dentro da carta, mas você não consegue ler, ou seja, o cérebro não sente efeito enquanto o envelope não for aberto. Timeline biológica do Venvance. Dia 1, hora 1. A cápsula dissolve no seu estômago em cerca de 20 minutos. A molécula de lisdesanfetamina entra na corrente sanguínea intacta. Neste momento, ela não faz nada. Ela passa pelo seu cérebro e é ignorada. O segredo está nas suas células vermelhas do sangue. Quando a molécula colide com os glóbulos vermelhos, ocorre uma reação química chamada hidrólise enzimática. É como se os glóbulos vermelhos fossem tesouras microscópicas cortando a tal coleira de lisina, soltando, finalmente, a dextroanfetamina pura. Essa conversão é lenta e constante. E isso nos leva à analogia tecnológica. Pense na Ritalina comum como um download de internet discada que dá picos de velocidade e cai. O Venvance foi desenhado para ser fibra ótica estável. Ele não quer te dar euforia, embora dê no início. Ele quer manter uma linha reta de dopamina e noradrenalina. Uma vez solta, a dextroanfetamina viaja até as fendas sinápticas, os espaços entre seus neurônios. Ela age em dois neurotransmissores principais. Dopamina, o combustível da motivação, é o que faz você achar que preencher uma planilha de Excel é a tarefa mais interessante do mundo. E noradrenalina, o estado de alerta, é o que faz você focar e ignorar o barulho da construção lá fora. Mas por que para uns é a cura e para outros é um inferno? A resposta está na genética das enzimas CYP262 e na acidez do seu estômago e urina. Sim, você ouviu direito. Se sua urina estiver muito ácida, talvez você tome muita vitamina C ou beba muito refrigerante. Seu corpo expulsa a anfetamina muito mais rápido, cortando o efeito pela metade. É pura química básica afetando um tratamento de saúde mental. Tabela comparativa rápida, estudo de meta-análise 2018. Ritalina LA, pico rápido de 1 a 2 horas, duração de 6 a 8 horas, rebote alto. Venvance, pico suave, de 3 a 4 horas, duração de 10 a 13 horas, rebote crash moderado. Bupropiona, não estimulante, demora semanas para agir, eficácia menor para foco agudo. Vamos falar sobre os arquivos do FDA e os relatos que a comunidade médica muitas vezes sussurra, mas não coloca no outdoor. O problema não é apenas o remédio, é o que acontece quando o uso prínico se transforma em dependência funcional silenciosa. Caso real, Registro Anônimo 9942, Grupo de Apoio a Dependentes de Prescrição, 2022. Chamaremos de Ana, arquiteta, 29 anos. Começou com 30 mg. No primeiro ano, eu fui promovida 2 vezes, relata ela. Eu era uma máquina. Dormia 5 horas por noite e acordava pronta. Mas no segundo ano, a tolerância bateu. O médico aumentou para 50 mg, depois 70 mg. O ponto de virada foi numa quinta-feira de novembro. Ana percebeu que não conseguia sentir alegria, não tristeza, mas apatia total, o chamado embotamento afetivo ou efeito Zunke. Ela descreve: era como assistir a vida através de um vidro sujo. Eu era produtiva, mas eu não era humana. Mas casos individuais são anedotas. Vamos aos dados estruturais. Entre 2011 e 2021, o número de diagnósticos de TDAH em adultos nos Estados Unidos cresceu a uma taxa 4 vezes maior que em crianças. Estamos medicalizando a distração ou descobrindo uma epidemia oculta? E há o capítulo mais sombrio: a psicose induzida por anfetaminas. Um estudo publicado no New England Journal of Medicine em 2019 comparou metilfenidator e anfetaminas. O resultado foi assustador. O risco de psicose, alucinações, paranoia, é cerca de 2 vezes maior em usuários de anfetaminas, como o Venvance, do que em usuários de metilfenidator, a chamada Ritalina. Embora a porcentagem absoluta seja baixa, cerca de 0,2% dos pacientes, quando aplicamos isso a 40, 50 milhões de usuários globais, estamos falando de milhares de pessoas tendo surtos psicóticos induzidos por medicamentos prescritos legalmente. Vamos seguir o dinheiro. Em 2019, a Takeda Farmacêutica comprou a Shire por 62 bilhões de dólares. Uma das joias da coroa era o Venvance. Após a aquisição, o foco na expansão de mercado para transtorno da compulsão alimentar periódica, TCAP, explodiu.
De repente, o remédio para TDAH também era o remédio para emagrecer aprovado. Coincidência ou estratégia para ampliar a base de usuários antes da queda da patente? Executivos lucraram milhões em bônus baseados em volume de prescrições. E então veio 2023, a grande escassez. Imagine milhões de cérebros quimicamente dependentes de dopamina exógena sendo cortados abruptamente. Fóruns na internet se encheram de relatos de depressão suicida, demissões por incapacidade de trabalhar ao natural e um mercado paralelo onde um frasco chegava a custar 3, 4 vezes o preço de tabela. O preço do foco é alto. Nos Estados Unidos, antes dos genéricos, um suprimento mensal de Vyvanse sem seguro podia custar quase $400. No Brasil, uma caixa de Venvanse 70mg flutua entre R$400 e R$500. Vamos fazer a conta. Para um brasileiro ganhando salário mínimo, em torno de R$ 1.412 em 2024, manter esse tratamento custaria mais de 30% da sua renda total. Compare isso com a Ritalina genérica, que custa uma fração desse valor. Essa barreira econômica criou uma desigualdade cognitiva. De um lado, executivos, estudantes de medicina e concurseiros de classe alta, que podem pagar R$500 mensais para ter 12 horas de foco premium. Do outro, a massa que precisa lidar com suas limitações neurobiológicas sem ajuda ou com medicamentos antigos de mais efeitos colaterais. Em 24 de agosto de 2023, um terremoto abalou a Takeda. A patente do lisdexanfetamina, no ZES, expirou. Várias farmacêuticas americanas correram para lançar genéricos. O preço no ZES começou a cair. No Brasil, a patente tem validade diferente e batalhas judiciais de extensão de patentes são comuns, o famoso evergreening. A pergunta que fica é: até quando o lucro será protegido às custas do acesso? Culturalmente, o Venvanse substituiu o cigarro e o café como símbolo do trabalhador moderno. Filmes e séries como Take Your Pills, da Netflix, expuseram isso. Não é mais sobre ficar doidão, é sobre ficar eficiente. Tornamo-nos uma sociedade que não tolera o tédio, que patologiza a procrastinação natural e que acredita que a química é a única via para a realização profissional. O Venvanse não é o vilão dessa história. Para a pessoa que tem TDAH severo, que não consegue segurar o emprego, que bate o carro por distração, que esquece o fogão ligado, para essa pessoa, essa molécula é um milagre da ciência moderna. Eu conversei com gente que diz com lágrimas nos olhos: eu só conseguia ser pai de verdade depois do tratamento. E isso é real, e isso é valioso. Mas ele também se tornou a muleta de um sistema de trabalho quebrado. Se precisamos de anfetaminas de longa duração apenas para suportar a carga horária e as demandas de notificação constante do mundo moderno, talvez o diagnóstico de doente não devesse ser dado ao indivíduo, mas à sociedade que construímos. Resumindo nossa investigação: 1. O mecanismo de profármaco é genial, mas não imune a abusos. 2. O corpo cobra o preço da dopamina emprestada com tolerância e possíveis efeitos psicológicos de longo prazo. 3. O mercado farmacêutico lucrou bilhões criando e depois gerenciando essa necessidade. Se você acha que essa discussão sobre a medicalização da vida precisa chegar em mais gente, compartilhe esse vídeo. Não é só sobre um remédio, é sobre todos nós. Comente aqui embaixo. Você sente que sua atenção foi roubada nos últimos anos? Já teve experiência com esses tratamentos? Eu leio todos os relatos. E para você que ficou até agora, no próximo dossiê, vamos investigar a indústria dos suplementos de testosterona e como ela está manipulando inseguranças masculinas. Inscreva-se para não perder. Eu sou o seu nome e obrigado por assistir a este documentário investigativo.